Ao longo dos anos atendendo homens de todas as idades, eu percebi algo muito curioso. Apesar de muitos se cuidarem, buscarem informação e até fazerem exames com frequência, há um tema que ainda desperta insegurança e silêncio, mesmo entre os mais confiantes. O tamanho do pênis continua sendo uma das maiores fontes de ansiedade entre os homens, independentemente de idade, condição física ou experiência sexual. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, a preocupação não vem de um problema real, mas de uma percepção distorcida. Eu sou a doutora Cláudia Mendes, médica especializada em saúde masculina e bem-estar sexual, e hoje quero conversar com você de maneira clara, honesta e baseada em evidências sobre o que realmente influencia a aparência e o desempenho do pênis, o que é mito, o que é possível melhorar naturalmente e, principalmente, como recuperar sua confiança e tranquilidade com o próprio corpo. Esse é um tema que merece ser falado com naturalidade, sem vergonha, porque ele vai muito além da estética. Fala sobre autoestima, energia de viver e o modo como cada homem se enxerga e se relaciona. Quando um homem chega ao meu consultório preocupado com o tamanho do pênis, a primeira coisa que faço é ouvir, de verdade. Muitos trazem uma dor antiga, um incômodo que começou lá atrás, na adolescência, quando comparavam seus corpos com os dos colegas ou com o que viam em filmes e revistas. Outros chegam depois dos 40 ou 50 anos, percebendo mudanças no corpo e temendo perder potência e vigor. Cada história é única, mas a sensação é a mesma: o medo de não ser suficiente. E é aí que começa o trabalho mais importante, que é desfazer crenças falsas e mostrar que o corpo masculino tem uma capacidade incrível de se adaptar, melhorar e manter vitalidade com os estímulos certos. A primeira coisa que eu sempre deixo claro é que não existe fórmula mágica. Nenhum comprimido, creme, aparelho ou cirurgia milagrosa transforma o corpo de um dia para o outro. Toda mudança verdadeira exige compreensão, hábito e consistência. E quando falamos da percepção de tamanho e da confiança sexual, isso é ainda mais verdadeiro. O que muita gente não sabe é que há uma série de fatores simples, totalmente naturais, que influenciam a forma como o pênis é percebido e até o quanto ele pode se manter saudável ao longo dos anos. Esses fatores envolvem desde hábitos físicos e alimentares até o controle emocional e o cuidado com a própria imagem. Eu quero te mostrar que pequenas mudanças, quando aplicadas de maneira contínua e consciente, podem transformar não só a aparência, mas a forma como você se sente com o próprio corpo. Vamos começar pelo ponto mais básico e também mais ignorado: o acúmulo de gordura na região abdominal e pubiana. Esse é, de longe, um dos fatores que mais impactam na percepção visual do tamanho do pênis. Muitos homens não se dão conta de que, quando há gordura acumulada abaixo do abdômen e ao redor da base do órgão, o pênis literalmente parece menor, mesmo que o tamanho real seja completamente normal. Esse efeito é mecânico e tem explicação anatômica. O pênis é preso ao osso púbico por ligamentos, e sempre que a camada de gordura se expande nessa área, ele é parcialmente encoberto, dando a impressão de retração. Esse fenômeno é conhecido na medicina como pênis embutido. A boa notícia é que isso é reversível sem necessidade de qualquer intervenção invasiva. Muitos pacientes relatam mudanças visíveis na aparência do pênis apenas com a redução saudável de peso e gordura corporal. À medida que a gordura ao redor do púbis diminui, a base do pênis fica mais exposta e a impressão visual é de aumento, mesmo sem que haja nenhuma mudança estrutural real. Além da questão estética, o emagrecimento saudável tem impacto direto na função sexual. Isso porque o excesso de gordura abdominal está ligado à resistência à insulina, desequilíbrios hormonais e até à disfunção erétil. Quando o metabolismo melhora, a circulação sanguínea se torna mais eficiente e o fluxo de sangue que chega ao pênis aumenta, melhorando tanto a rigidez quanto a sensibilidade. Por isso, antes de pensar em qualquer técnica milagrosa, a base de um corpo saudável e funcional começa sempre na redução de gordura abdominal e pubiana. O ideal é buscar uma rotina de atividades físicas regulares, principalmente aeróbicas, como caminhada, corrida leve, bicicleta ou natação, combinadas com exercícios de fortalecimento.
O corpo precisa de movimento constante para manter boa circulação. Junto disso, a alimentação cumpre um papel decisivo. Comer bem não significa restringir-se ou passar fome, mas entender como cada grupo alimentar age no organismo. Alimentos ricos em proteínas magras, vegetais coloridos, frutas e gorduras de boa qualidade ajudam a equilibrar hormônios e preservar a produção natural de testosterona, essencial para a vitalidade masculina. Reduzir o consumo de ultraprocessados, açúcares e bebidas alcoólicas também potencializa o resultado, pois diminui inflamações e melhora a oxigenação dos tecidos, incluindo os do pênis. Com essas mudanças, é comum que em poucas semanas o homem perceba o pênis mais exposto, o contorno corporal mais definido e uma melhora no vigor e na autoconfiança. Outro fator determinante que eu observo no consultório é o impacto do estresse e da ansiedade sobre a saúde sexual. Em muitos casos, o homem não tem nenhum problema físico, hormonal ou estrutural, mas vive sob estresse constante. O problema é que o corpo responde a esse estado de tensão liberando hormônios como cortisol e adrenalina. E esses hormônios, quando mantidos altos por tempo prolongado, causam constrição dos vasos sanguíneos. Isso significa que o sangue circula pior e chega em menor volume às extremidades do corpo, inclusive ao pênis. A consequência é uma aparência encolhida, perda de rigidez e sensação de que algo está errado. Muitas vezes, esse desconforto visual não tem nenhuma relação com o tamanho real, mas sim com a falta de vascularização adequada. Além disso, o estresse crônico pode reduzir a produção de testosterona, interferindo diretamente na libido e na confiança sexual. O resultado é um círculo vicioso. Quanto mais o homem se sente frustrado, mais tensão acumula. Quanto mais tenso, pior a circulação e o desempenho. Por isso, controlar a ansiedade e o estresse é uma forma direta e extremamente eficaz de preservar tanto o tamanho aparente quanto a funcionalidade do pênis. Praticar atividade física regular é uma das maneiras mais poderosas de reduzir cortisol e melhorar o equilíbrio emocional. Caminhadas ao ar livre, corridas leves, yoga e até esportes coletivos aumentam a produção de endorfinas e melhoram o fluxo sanguíneo, trazendo mais oxigenação para todo o corpo. Outra prática que eu recomendo é a respiração consciente, que ajuda a ativar o sistema parasimpático, responsável por relaxar o organismo e favorecer a ereção. Dormir bem também é crucial. É durante o sono profundo que ocorre o pico de produção de testosterona e a regeneração celular, além das ereções noturnas espontâneas, que são fundamentais para manter o tecido peniano saudável. Quando o corpo descansa, a circulação melhora naturalmente e o pênis mantém volume e elasticidade. Ou seja, cuidar do estresse e da mente não é apenas um gesto de autocuidado psicológico, é um investimento direto na preservação da saúde sexual. Falando em preservação, existe outro ponto muito importante que quase ninguém comenta. O pênis é um órgão que precisa de estímulo periódico para se manter saudável. A ausência de ereções frequentes, seja por falta de desejo, abstinência prolongada ou mesmo períodos de estresse, pode fazer com que os corpos cavernosos, estruturas responsáveis pela rigidez, percam parte da sua elasticidade ao longo do tempo. Esse fenômeno é conhecido como atrofia peniana e é perfeitamente evitável. Sempre que ocorre uma ereção, o pênis recebe sangue oxigenado, o que estimula o tecido e mantém suas fibras ativas. Sem essa oxigenação, o tecido pode enfraquecer gradualmente, e o órgão perde não apenas a firmeza, mas também uma pequena fração do comprimento. Por isso, manter o pênis estimulado é um cuidado essencial para a saúde. Isso não se limita à atividade sexual em si, mas envolve qualquer forma de estímulo natural que favoreça o fluxo sanguíneo. Ereções espontâneas, estímulos visuais e até pequenas práticas manuais, quando realizadas de forma saudável, ajudam a evitar a atrofia e contribuem para a vitalidade do órgão. Eu costumo explicar aos pacientes que a sexualidade masculina é parte da saúde geral, e não uma área isolada do corpo. O medo de envelhecer,
O receio de perder potência e a comparação com outros homens acabam minando a autoestima de forma silenciosa. E o que mais impacta a longo prazo não é o tamanho em si, mas a relação emocional com o próprio corpo. Homens que se cuidam, se exercitam, se alimentam bem e mantêm uma rotina de autocuidado, mesmo simples, costumam ter melhor desempenho e mais confiança. Já aqueles que se deixam levar pelo sedentarismo, pela ansiedade e pelo descuido diário acabam enfrentando dificuldades que não estão relacionadas à genética ou idade, mas a hábitos acumulados ao longo do tempo. Outro aspecto que contribui para a percepção do tamanho é a aparência estética da região pubiana. Essa é uma orientação que eu costumo dar com frequência porque gera resultados imediatos e muitas vezes surpreendentes. Os pelos na base do pênis têm função protetora, mas quando crescem em excesso, podem cobrir parte do órgão, dando a impressão de que ele é menor. Aparar ou manter a área mais limpa melhora não apenas a aparência, mas também a higiene e a sensação de conforto. Não é necessário remover completamente os pelos, mas sim cuidar para que eles estejam bem aparados. O ideal é usar aparadores elétricos com regulagem, evitando lâminas que raspam diretamente a pele, pois isso reduz o risco de inflamação ou foliculite. Pequenos detalhes como esse, embora pareçam simples, fazem diferença na percepção estética e na confiança masculina. Até aqui falamos de 3 frentes principais: o corpo físico com a redução de gordura e melhora da circulação, a mente com o controle do estresse e a estimulação periódica do órgão. Mas há ainda outro componente fundamental, que é a consciência corporal e o contato positivo com o próprio corpo. Muitos homens olham para si mesmos sempre em tom de cobrança, avaliando o que está errado em vez de reconhecer o que está funcionando bem. Esse tipo de olhar gera tensão e bloqueia o prazer. Uma das coisas que mais reforço nas minhas orientações é que a saúde sexual começa na mente e se reflete no corpo. Quando você passa a se enxergar com aceitação e cuida de si de forma equilibrada, o corpo responde melhor. Essa integração entre físico, emocional e mental é a base do que chamamos de vitalidade sexual. Em alguns casos, também é possível complementar essas práticas com exercícios específicos de alongamento e fortalecimento do tecido peniano. São técnicas antigas e seguras, usadas há séculos em diferentes culturas, e, quando realizadas corretamente, podem contribuir para manter a flexibilidade e o fluxo sanguíneo. Esses exercícios devem ser feitos de maneira gradual, sem dor ou esforço excessivo, preferencialmente com orientação de um profissional que entenda da área. O objetivo não é esticar o pênis de forma artificial, mas estimular o tecido para preservar a elasticidade e prevenir a atrofia. O segredo de qualquer resultado real está na consistência. Fazendo poucos minutos por dia, aliado a um estilo de vida ativo, os ganhos se tornam perceptíveis ao longo dos meses de forma natural e segura. Todas essas estratégias somadas, cuidar da alimentação, reduzir gordura, controlar o estresse, manter o pênis ativo e preservar a elasticidade, formam um conjunto sólido de autocuidado masculino. Elas não prometem milagres, mas trazem resultados concretos e duradouros, tanto na aparência quanto na funcionalidade. A diferença está em mudar o olhar sobre o próprio corpo e entender que o domínio da sua saúde está em suas mãos. Cada decisão conta. Cada escolha influencia no seu bem-estar e na sua confiança. O corpo humano é incrivelmente adaptável, e o pênis, por ser um órgão altamente vascularizado e sensível à circulação, responde de forma rápida a boas práticas de saúde. Quando o homem cuida da alimentação, dorme bem, pratica atividade física e reduz o estresse, ele não está apenas melhorando sua aparência, mas garantindo vitalidade sexual para o longo prazo. Eu gosto de dizer que a verdadeira mudança começa quando deixamos de buscar soluções imediatas e começamos a cuidar da causa. Muitos homens passam anos acreditando que há algo de errado com eles, quando, na verdade, o corpo está apenas pedindo atenção. Quando você aprende a ouvir o próprio corpo e respeitar seu ritmo, essa relação muda completamente. Você passa de insegurança e comparação para cuidado e confiança.
E nessa jornada, cada passo é importante. Escolher alimentos que nutrem, reservar tempo para o descanso, movimentar o corpo e permitir que ele funcione com naturalidade. Essas práticas simples, quando se tornam rotina, sustentam uma vida sexual mais saudável, prazerosa e livre de pressões irreais. Cuidar da saúde masculina é cuidar da autoestima, da energia e da qualidade dos relacionamentos. Quando o homem está bem, confiante e equilibrado, tudo ao redor se ajusta com mais leveza. Esse é o convite que eu deixo. Olhar para si mesmo com mais respeito, sem julgamentos e sem comparações, entendendo que todo corpo é único e tem seu próprio ritmo de transformação. A partir do momento em que você decide cuidar do seu corpo com consciência e constância, o resultado vem de forma natural e a satisfação com o próprio corpo se torna uma consequência. Essa é a melhor forma de conquistar segurança e vitalidade de dentro para fora. Agora que você já entende como as mudanças naturais no corpo, o controle do estresse e a estimulação regular influenciam diretamente a saúde e a aparência do pênis, é hora de aprofundar em como colocar tudo isso em prática. Essa é a parte que transforma o conhecimento em ação. No consultório, eu sempre digo que informação sem movimento não gera resultado. O corpo precisa sentir, precisa ser desafiado de forma saudável para responder. E quando falamos da saúde masculina, isso significa manter uma rotina de cuidados físicos e mentais que sustentem seu desempenho e autoconfiança com o passar dos anos. Existem pequenas atitudes que, quando mantidas de forma disciplinada, produzem resultados visíveis e duradouros. E é sobre isso que quero te guiar agora. Um dos aspectos que mais fazem diferença é cultivar hábitos que mantenham o sangue circulando bem pelo corpo inteiro. A ereção, afinal, é um fenômeno vascular, e quanto melhor sua circulação, mais saudável e responsivo será o pênis. Caminhar diariamente, escolher escadas no lugar do elevador, praticar alguma forma de exercício aeróbico ou até fazer pequenas pausas durante o trabalho para se alongar são formas simples de manter o corpo ativo. A boa circulação depende da movimentação. Ficar horas sentado, com pouca atividade física, reduz o fluxo sanguíneo para a região pélvica e pode afetar diretamente a vitalidade sexual. Por isso, um dos conselhos mais eficazes é evitar longos períodos de sedentarismo. Levante-se, caminhe, estique o corpo, respire fundo. Cada mínimo gesto aumenta o fluxo de oxigênio, melhora a microcirculação e mantém o tecido peniano firme e saudável. Dentro desse mesmo cuidado físico, não podemos esquecer o papel fundamental dos exercícios pélvicos, conhecidos como exercícios de Kegel. Embora sejam mais comentados entre mulheres, os homens também se beneficiam muito deles. Esses movimentos fortalecem os músculos da base pélvica, responsáveis por controlar a ereção, a ejaculação e até a sustentação do pênis durante o ato sexual. Fazer esses exercícios é simples e pode ser feito em qualquer lugar, sem que ninguém perceba. Basta contrair o mesmo músculo usado para interromper o fluxo de urina e manter a contração por alguns segundos, repetindo várias vezes ao longo do dia. Com o tempo, essa prática melhora o controle, a resistência e a qualidade das ereções. É uma forma natural, gratuita e segura de cuidar da potência masculina. Outro ponto que merece atenção é a prática consciente de alongamento peniano. Ao contrário do que muitos acreditam, não se trata de técnicas agressivas ou dolorosas. O objetivo não é forçar, mas estimular. O pênis, como qualquer outra parte do corpo, responde a estímulos mecânicos leves e regulares. Esses movimentos de tração ajudam a manter as fibras elásticas ativas e melhoram o fluxo sanguíneo local. É importante realizá-los com suavidade, sem pressa e nunca com dor. Uma rotina segura pode ser feita algumas vezes na semana, sempre em ambiente tranquilo e com as mãos limpas. Algumas técnicas envolvem simplesmente segurar o órgão na base e aplicar leve tração por curtos períodos, descansando entre uma série e outra. O segredo é constância e paciência. Quando feitos corretamente e com moderação, esses exercícios auxiliam na manutenção do comprimento e evitam o encolhimento relacionado ao sedentarismo ou à falta de estímulo.
Mas muito além da prática física, a verdadeira transformação acontece quando há equilíbrio entre corpo e mente. Muitos homens negligenciam o quanto suas emoções impactam diretamente a função sexual. O estresse, a culpa, a sensação de inadequação e até a excessiva autocrítica criam bloqueios inconscientes que atrapalham o desempenho. Aprender a relaxar, respeitar o próprio ritmo e entender que o prazer nasce da conexão consigo mesmo são passos essenciais. A saúde sexual é o resultado de um corpo bem cuidado e de uma mente que se permite sentir. Por isso, terapias que trabalham respiração, consciência corporal e relaxamento, como meditação, yoga ou até caminhadas em contato com a natureza, são grandes aliadas. Elas ajudam a baixar os níveis de hormônios do estresse e permitem que o corpo funcione de maneira mais natural, sem interferência de tensões desnecessárias. Também é fundamental prestar atenção à relação entre sono, hormônios e desempenho sexual. Muitos homens subestimam o quanto dormir bem afeta a potência e a vitalidade. Durante o sono profundo, o organismo produz a maior parte da testosterona diária e realiza processos de regeneração celular, inclusive no tecido erétil. A privação de sono não só reduz os níveis hormonais, como também prejudica a motivação e o humor. Uma rotina de sono consistente, com pelo menos 7 horas de descanso de qualidade, é um verdadeiro tratamento natural para a saúde masculina. Desligar os aparelhos eletrônicos um pouco antes de dormir, evitar refeições pesadas à noite e manter o quarto escuro e silencioso já promovem uma enorme diferença na qualidade do sono e, consequentemente, na vitalidade sexual. Outro componente essencial é a alimentação. O que você come todos os dias se transforma em energia, hormônios e tecidos. Assim como certos alimentos favorecem a circulação e a produção de testosterona, outros bloqueiam esses processos. Carnes magras, ovos, peixes ricos em ômega 3, frutas vermelhas, castanhas e vegetais verde escuros formam a base de uma dieta que favorece a função erétil e o equilíbrio hormonal. Já o excesso de açúcar, farináceos brancos e álcool aumentam processos inflamatórios e prejudicam a vascularização. O corpo masculino reage rapidamente a boas escolhas alimentares. Em poucas semanas, é comum perceber mais disposição, melhora da libido e até ereções mais firmes. Além disso, a hidratação adequada é indispensável. O sangue é composto majoritariamente por água, e uma circulação eficiente depende desse equilíbrio. Por isso, manter-se bem hidratado é simples, mas essencial. Dentro desse conjunto de cuidados, há também o aspecto da postura e do autocuidado estético. Ajustar o modo como você se posiciona e cuida da própria aparência tem um impacto direto na percepção de confiança. A forma como o homem se vê no espelho e se apresenta para o mundo influencia seu cérebro e sua energia hormonal. Adotar hábitos de higiene, cuidar da pele, aparar os pelos, usar roupas confortáveis e que valorizem o corpo não é vaidade. É parte desse processo de reconexão com sua autoconfiança. Quando você se cuida, o corpo entende esse cuidado como um sinal de valorização, e isso reflete na forma como você sente a própria potência. Nesse ponto, é importante reforçar que tudo o que falamos até agora gira em torno de um mesmo princípio. O pênis é um reflexo das condições gerais do seu corpo. Ele responde à circulação, à hormonização, aos níveis de energia e à mente. Qualquer estratégia isolada, seja uma pílula, um creme ou um método milagroso, dificilmente trará resultado se não houver um conjunto de hábitos saudáveis sustentando o processo. O ganho real vem da combinação de práticas simples, aplicadas com consistência. E isso vale tanto para a aparência quanto para o desempenho. Com o passar do tempo, muitos homens percebem pequenas mudanças que interpretam como envelhecimento inevitável, uma leve diminuição na rigidez, redução da libido ou perda momentânea de confiança. Mas grande parte dessas transformações é reversível com as práticas corretas. O organismo masculino é resiliente e pode recuperar vitalidade em qualquer idade.
Já vi homens na faixa dos 60 e 70 anos renovando completamente sua energia e confiança apenas ao ajustar hábitos, cuidar da alimentação, dormir melhor e fazer exercícios regulares. A idade, por si só, não é uma limitação. O que realmente define os resultados é a forma como escolhemos viver. Existem também formas complementares de estimular a circulação peniana que são totalmente naturais, como banhos alternados de água fria e morna, que ajudam na vasodilatação e trazem mais oxigenação para a região. Massagens suaves com óleos neutros, que além de relaxar, ativam a sensibilidade, e práticas respiratórias profundas, que auxiliam na oxigenação geral do corpo. Cada uma dessas ações, quando feita com atenção e frequência, ajuda a manter o órgão em plena capacidade e reforça o vínculo saudável entre mente e corpo. No fim, tudo se resume à consciência. A insegurança com o tamanho do pênis e com o desempenho não é apenas uma questão física, mas emocional. À medida que o homem aprende a cuidar melhor de si, a se reconhecer e respeitar seu próprio ritmo, essa insegurança vai dando lugar à serenidade. A sexualidade deixa de ser uma área de ansiedade e passa a ser uma área de prazer e autoestima. Não se trata de buscar perfeição, mas de reconectar-se com a própria potência de maneira natural, valorizando o que é real e possível, e não o que é vendido nas promessas rápidas da internet. Esse processo de transformação também passa por aceitar que toda mudança requer tempo. Assim como uma planta precisa de rega e paciência para crescer, o corpo precisa de constância para se ajustar. O importante é começar, mesmo com passos pequenos, escolher caminhar mais, comer melhor, dormir bem, respirar fundo e cuidar da saúde emocional. Essas ações simples, mantidas no dia a dia, são o maior investimento que um homem pode fazer para preservar sua masculinidade e seu bem-estar. E talvez o ponto mais bonito de tudo isso seja perceber que a busca pela confiança não é uma corrida contra o tempo, mas um reencontro com o próprio corpo. A cada hábito saudável incorporado, você se aproxima da sua melhor versão, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E quando o corpo e a mente trabalham juntos, os resultados aparecem de maneira natural, sem esforço excessivo, apenas como consequência de um cuidado verdadeiro. Por isso, meu convite final é que você olhe para si com mais gentileza e compromisso. Abandone as comparações, as pressões externas e as crenças ultrapassadas. O que define sua potência não é um número, é a forma como você vive, sente e se cuida. Comece pelos passos que estão ao seu alcance, hoje mesmo. Cuide da alimentação, movimente o corpo, respire, durma, relaxe e mantenha viva a chama da curiosidade sobre si mesmo. O caminho para uma vida sexual plena e satisfatória começa dentro de você. Se essas orientações fizeram sentido e você quer continuar aprendendo mais sobre saúde masculina, desempenho e bem-estar, aproveite para se conectar comigo aqui no canal. Inscreva-se, ative as notificações e participe dessa comunidade de homens que escolheram cuidar de si de forma consciente e equilibrada. A cada novo conteúdo, você encontrará informações práticas, baseadas em ciência e apresentadas com linguagem simples, para que possa aplicar no seu dia a dia e perceber as transformações acontecendo. Cuidar do seu corpo é cuidar da sua liberdade, da sua energia e da sua confiança. E esse é o primeiro passo de uma jornada que pode mudar completamente a forma como você se enxerga e vive a sua sexualidade.